Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Olá, boa tarde para você. Agora são 4 horas e 52 minutos, 4h52. Nós estamos chegando para mais um momento de reflexão, para aquele nosso momento que antecede o final do programa, nosso momento de oração. E hoje eu trago uma mensagem importante para os nossos corações. A mensagem fala assim, e quando Deus remove a pedra? Esse é o tema da mensagem, porque hoje eu quero falar ao seu coração sobre um Deus que realmente remove pedras. Pedras que parecem intransponíveis, situações que parecem definitivas, histórias que parecem encerradas. Só que Deus hoje quer acalmar o seu coração. No livro de João, capítulo 11, nós encontramos a história de Lázaro. Amigo de Jesus, estava morto há 4 dias. Tudo indicava que era tarde demais. Tudo indicava que não tinha mais o que fazer. Aparentemente não havia o que fazer. Mas quando Jesus chegou diante do túmulo, ele diz algo que desafia a lógica humana. E a Bíblia nos traz lá no livro de João 11. Diz assim, Jesus ordenou, tire a pedra. E assim foi feito. Tiraram a pedra. E ele gritou para Lázaro, saia para fora, Lázaro. E Lázaro voltou a viver. Sabe, gente, muitas vezes Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Mas existe uma pedra que precisa ser removida antes. Deus quer fazer alguma coisa extraordinária na minha vida e na sua vida, mas às vezes existe uma pedra no caminho que se a gente não tirar, não vai acontecer. Às vezes é a pedra da incredulidade, porque a gente não acredita que vai dar certo. Às vezes é uma pedra de uma dor acumulada, a pedra da culpa, a pedra de traumas. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque nós temos uma pedra das palavras que às vezes foram lançadas contra a gente, dizendo que a gente não ia conseguir, a gente não ia vencer, e de alguma forma a gente passou a acreditar nisso. Essas pedras precisam ser removidas da nossa vida. No caso de Lázaro, Jesus poderia simplesmente ressuscitar Lázaro com a pedra naquele lugar. Ele poderia dizer, Lázaro, volte a viver. E Lázaro voltaria a viver com a pedra no mesmo lugar. Mas não, Jesus manda que a pedra seja removida. Isso revela um princípio espiritual. Antes do milagre, Deus confronta aquilo que nos bloqueia. E outra coisa, a gente aprende nessa história. Aquilo que eu posso fazer, Deus vai querer que eu faça. Jesus poderia ter dito para a pedra, sai daí, pedra. Mas não, os homens que estavam ali, eles tinham força suficiente para arrastar a pedra. Então o que eu vou poder fazer com a minha força, eu vou precisar fazer. Agora o extraordinário, que é fazer Lázaro voltar à vida, aí não era com os homens, era com Cristo. Talvez nós estamos precisando de que alguma pedra da nossa história saia. Talvez não seja o fim da história, só a pedra que ainda não saiu do lugar. Pense nisso. Mas vamos avançar um pouquinho mais no tempo. No 3º dia, depois da crucificação, outra pedra estava fechando um túmulo, mas dessa vez não era o túmulo de um amigo de Jesus. Era o túmulo do próprio Cristo. A Bíblia conta isso. Uma pedra grande, uma pedra pesada. E mais, a Bíblia diz que soldados estavam guardando essa pedra. Essa pedra tinha sido selada pelas autoridades romanas. Tudo parecia fechado, tudo parecia perdido. O Filho de Deus tinha morrido.
Mas ao amanhecer do domingo, os discípulos chegaram ao túmulo e encontraram a pedra removida. Só que agora tem uma diferença. Dessa vez, ninguém tocou na pedra. Foi o próprio Deus que removeu a pedra. Sabe o que isso significa? Existem momentos em que Deus pede que a gente remova a pedra. Mas tem momentos em que Ele mesmo remove aquilo que ninguém mais tem força para remover. Quando a força é minha e sua, nós temos que fazer. Mas quando ninguém tem força para fazer, aí é com o Senhor. Talvez você esteja diante de uma situação que você não consegue resolver. Tem coisas que fogem do nosso alcance. Foge do nosso controle, da nossa capacidade. E nesses casos, Deus não diz assim, tire a pedra. Nesse caso, o Senhor diz, pode descansar, eu vou tirar. Nos 2 túmulos que a gente citou aqui, nos 2 túmulos tinha a pedra. Nos 2 túmulos tinha a morte. Mas nos 2 túmulos também tinha esperança. Porque onde existe uma pedra, Deus pode realizar um milagre. Porque onde há um túmulo, Deus pode inaugurar um recomeço. Porque onde há morte, Deus pode plantar vida. Onde parece que é impossível, Deus pode fazer acontecer. A mensagem é muito simples, é poderosa. Se ele levantar a voz, Lázaro sai. Se ele soprar o seu poder, a pedra sai do caminho. Se ele agir, o impossível acontece. Hoje, talvez você esteja preso atrás de uma pedra emocional. Uma pedra espiritual, uma pedra familiar, uma pedra financeira. De repente, é uma pedra sentimental. Mas Deus manda te dizer, eu sou aquele que remove pedras, e aquilo que parecia o fim, eu transformarei em testemunho. O mesmo Deus que entrou no túmulo de Lázaro, o mesmo Deus que saiu do seu próprio túmulo, é o Deus que hoje entra na sua história. E Ele te diz, filha, filho, não é tarde demais. Não tem nada perdido. Eu ainda posso fazer por você. Então permita que o Senhor remova a pedra. E prepare-se para ver aquilo que estava morto reviver. Se você tinha sonhos, e esses sonhos estão mortos, alguém colocou uma pedra em cima dele. Ei, o Senhor pode remover. Os seus sonhos, que pareciam estar mortos, o Senhor tem a capacidade de reviver hoje. A vitória que você já não esperava mais, pode chegar hoje. O Senhor pode estar ordenando que essa pedra que atravanca o seu caminho saia imediatamente. Nós só precisamos ter fé que o Senhor tudo pode e que o Senhor tudo fará. Se a nossa fé se mantiver firme, Ele vai remover as pedras que nos atrapalham de seguir diante do caminho que nos levará à vitória. Tenha fé, tenha esperança. Procure avaliar aquilo que é para você fazer com a sua força. É você quem vai ter que fazer. Mas tem situações que a gente não encontra mais forças. Tem situações que a gente não consegue se manter em pé. Mas aí saiba que o Senhor continua sendo Deus. E Ele faz o milagre. Ele tira a pedra. Ele faz renascer, reviver, ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos e os seus milagres. Receba essa mensagem para o seu coração. Quando Deus remove a pedra,
o impossível pode acontecer. O que a gente acha impossível passa a ser possível, visível, palpável, porque o Senhor é maravilhoso. Que Deus te abençoe grandemente. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias